oração nessa noite, pensar um pouquinho sobre a visão de um vencedor. Muitas vezes a nossa visão fica um pouco embaçada e nós olhamos para a vida, parece que não percebendo o quão colorida ela pode ser. Parece que em alguns momentos até mesmo o sol perde um pouco do seu brilho, mas isso não é o sol ou o céu que está com alguma dificuldade, somos nós, é a nossa visão, é o humor, são as emoções. E eu gostaria muito que você comece a olhar para a vida com olhos de vencedor, que você começasse a olhar para a vida com as lentes de Deus. E eu quero deixar duas frases do pastor Charles Swindoll. Quero deixar para você duas frases. Charles Swindoll: às vezes penso em visão como sendo a capacidade de ver a vida através dos olhos de Deus, ver as situações como Deus as vê. Vencer não é fácil, encarar a vida não é fácil. E eu acredito que a nossa vida pós-pandêmica tomou um rumo ainda mais difícil. Depois da pandemia, houve assim uma mudança muito radical dentro de cada um de nós, nas nossas emoções. Isso é um fato. Mas Deus, Ele quer que nós tomemos posse da vitória que Ele tem para nós. E essa frase de Charles Swindoll, ele diz que nós precisamos começar a olhar para a vida com os olhos de Deus. Porque humanamente nós olhamos para a vida e muitas vezes nós nos vemos num beco sem saída. Mas Deus, Ele quer de fato que nós mudemos a nossa ótica, porque para Deus não há impossível. Então, quando nós olhamos para a vida com os olhos de Deus, nós também vamos entender que há possibilidade de vitória, há possibilidade de mudança, que nem tudo está perdido, porque nós podemos nos surpreender com Deus, porque Ele é um Deus que nos surpreende. E a segunda frase que eu quero deixar, do mesmo autor, que diz assim: a visão inclui o otimismo e a esperança. Jamais um pessimista tornou-se líder. Jamais um pessimista tornou-se líder. O pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Qual é a sua visão? Porque a nossa visão pode trazer uma derrota para dentro do nosso coração e para a nossa mente, mas um mesmo olhar, olhando uma mesma situação, pode ver naquela situação uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade ao menos de aprender alguma coisa. Nós precisamos então ter uma visão de vencedor. E eu quero te mostrar alguma coisa que Deus me trouxe ao coração quando lia Gênesis capítulo 45, versículo 4 ao versículo 8. Convido você que tem uma Bíblia a abri-la. Gênesis capítulo 45, de 4 a 8. Vamos também projetar aqui. Gênesis 45, de 4 a 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Ele ama a sua vida, Ele ama a sua vida, a sua família. Ele te criou, Ele te fez. Toma posse da sua vitória, você é mais que vencedor.
Não se deixe abater ou abalar. O Senhor está contigo, Ele tem todo o controle. Você perdeu o controle? Nunca teve na sua mão. Deixa Deus no controle, Ele sabe o que Ele faz. Louvado seja o nome dEle. Gênesis capítulo 45, de 4 a 8, diz assim: E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, achegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. E ele lhe disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese ao vosso coração, aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Versículo 8: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Deus Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor. Entra, Pai, nos lugares mais profundos da nossa alma, do nosso ser. Ajusta aquilo que está desalinhado diante dos teus olhos. Aviva aquilo que está desmotivado e que precisa ser motivado. Deus, restaura a nossa alegria na salvação que há em Cristo. Ajuda, Pai, cada um na sua necessidade. Fortalece, protege, opera maravilhas e milagres neste lugar, em o nome de Jesus. Fala conosco, Pai, e nos dá a chave da vitória nas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podei-vos assentar. A vida nos reserva muitas surpresas, muitas delas agradabilíssimas, outras nem tanto. Mas algo muito importante e maravilhoso que todos nós podemos alcançar no nosso conhecimento é que o nosso Deus, Ele também tem prazer em nos surpreender. Ele tem prazer em trazer coisas novas para a nossa vida. Nós fomos para o nosso retiro dizer ao Senhor: eu quero viver algo novo. E todo aquele que buscou, todo aquele que se entregou, todo aquele que se colocou diante de Deus, trouxe consigo algo novo. E pode desfrutar desse novo de Deus. E essa palavra aqui também, ela deseja que algo novo seja trabalhado dentro do nosso coração, mudando a nossa visão. Porque, escuta, o mundo dificilmente mudará. O mundo, ele está caminhando para o fim. Então as coisas, a tendência do mundo é ficar mais difícil, o pecado mais liberado e a vida ficar cada dia mais tensa. Mas se você mudar a sua visão e se aqui dentro tudo estiver bem, independente do que está aqui fora, você conseguirá caminhar, você conseguirá viver pela tua visão, pela visão de Deus. Escuta, esse texto fala de José. Eu não sei se todos aqui conhecem a história de José, mas José era, até então, no início da sua história, o caçula da sua casa. Ele tinha vários outros irmãos. Ele era um menino próspero, seu pai era rico, ele tinha uma regalia diante do seu pai. Ele era o único entre os seus irmãos que sabia escrever, que sabia ler. Ele, no coração de seu pai, seria o sucessor do seu pai
alcançaria a liderança da família, mesmo não sendo primogênito, ele era o caçula. Então havia todo um privilégio na vida de José, ele tinha uma posição dentro da família muito privilegiada pelo seu pai, mas isso causou também muita inveja, muitos ciúmes entre os seus irmãos. E os seus irmãos, então, um dia, vendo uma oportunidade, eles estando num lugar muito deserto, eles então pegam José, agarram José e o lançam dentro de um poço seco, e José passa algumas horas amargas ali, dentro daquele lugar, sem saber qual seria o seu destino. Os seus irmãos estavam conversando entre si, para saber se o matariam, o que fariam dele, porque havia um ódio no coração daqueles meninos, referente a José. Mas o que é que aconteceu? Por final, passa uma caravana de mercadores, e eles então têm uma ideia melhor do que sujar as nossas mãos com o sangue do nosso irmão, vamos vendê-lo como escravo para esses mercadores, nunca mais o veremos, nosso problema acabou. E assim eles fizeram, venderam José, e José vai para o Egito, e lá ele é revendido para um homem chamado Potifar, e ele começa a se dar muito bem na casa de Potifar, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, muito competente em tudo que ele fazia, trabalhador, honesto, zeloso com as coisas que ele pegava, tudo que ele colocava a mão, o texto diz que prosperava, e a casa daquele egípcio começou a prosperar, e tudo ficou muito bem na casa dele, por conta de José estar ali. Mas a esposa de Potifar interessou no menino, e o menino não queria comprometimento, não queria nada com ela, mas ela armou um laço, e ele fugiu, e fugindo ela inventa uma mentira, falando que ele tentou agarrá-la. José é sentenciado e é preso, e fica amargurando alguns anos de cadeia, até que numa interpretação de um sonho, do sonho de Faraó, ele vai vir a ser o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Então a história de José é uma história muito, muito, muito linda, mas uma história muito difícil, porque muitas vezes nós só vemos o triunfo, né? Mas entre o triunfo houve um momento desesperador, e esse momento desesperador foram anos, não foi um dia, não foi um mês, foram anos. Então eu quero que você deixe Deus te falar ao coração, amém? Escuta primeiro, olha, você, eu, nós não vamos ser vencedores em sermos isentados dos problemas, em não passarmos pelas aflições, em não vivermos essas aflições, essas agruras, mas nós seremos nós seremos vencedores se, mesmo passando por elas, permanecermos firmes na caminhada com Deus, porque é Deus que nos orientará e nos conduzirá à vitória, é Deus que nos dará a condição de vencer todas as etapas, amém? E eu quero te mostrar 4 visões que faziam parte da vida de José, para que ele pudesse sair lá do fundo do poço e se reerguer como pessoa. Mas escuta, primeira visão, o vencedor enxerga a esperança acima do desespero. O vencedor, ele enxerga a esperança acima do desespero. Deus tem me falado muito de esperança nesses últimos tempos, e eu acredito que há uma razão muito especial, porque nós falamos aqui sobre pós-pandemia, e depois da pandemia nós vemos uma aceleração, uma agitação, um estresse, uma desesperança muito grande, abatendo o povo, e até mesmo o povo de Deus sentiu um pouco no seu emocional,
E nós precisamos restaurar a nossa vida, a nossa saúde emocional, nós precisamos restaurar a esperança dentro de nós. Então você tem um Deus que cuida de você, e eu acredito que isso foi a âncora que sustentou José, para que ele não naufragasse diante de tudo que ele viveu. De repente está num patamar tão maravilhoso, e de repente tudo que ele sonhou, tudo que ele viveu, se acabou, do dia para a noite. Parece um pesadelo, só que ele não consegue acordar. Mas Deus está falando conosco: olha, você precisa enxergar a esperança acima do desespero. José viveu o que viveu, mas não desistiu. Ele não paralisou, ele não se desanimou. A nossa esperança, a sua esperança precisa estar acima do desespero, porque haverão momentos desesperadores. Mas nesse momento você precisa estar munido com uma esperança. E a nossa esperança não pode estar de forma alguma vinculada apenas a questões terrenas e humanas. Eu falo isso porque nesse momento de desespero de José, ele não pôde contar com a sua família que já não estava com ele, ele não pôde contar com as pessoas ali do Egito, com Potifar, com Faraó. Ele não podia contar com nenhum dos mortais que ali estavam, mas havia alguém que ele podia contar, e esse alguém é o Senhor. E eu digo para você, ainda que todas as costas se virassem contra você, ainda que todas as mãos se encolhessem para não te ajudar, ainda que todos os sorrisos se fechassem e todas as cabeças meneassem contra a tua vida, existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que te ama, existe um Deus que trabalha em teu favor. E isso foi com certeza a âncora que sustentou José. No desespero ele tinha esperança: eu tenho um Deus. Davi, no Salmo 62, versículo 5, ele conversa consigo mesmo, e ele fala assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Porque nós nos frustramos com pessoas, por mais chegadas, as pessoas da nossa casa, do nosso convívio mais íntimo, nós nos frustramos com coisas pequenas, muitas vezes, e também com coisas grandes, difíceis. Nós nos frustramos com pessoas porque as pessoas são como eu e você, nós erramos. Assim como nós nos frustramos com os outros se frustram conosco, porque nós também erramos com as pessoas. Mas eu quero que você aprenda a olhar para a sua vida e a olhar para esta vida com uma ótica de vencedor, com os olhos de alguém que tem esperança, com os olhos de alguém que tem esperança no Senhor, com os olhos daquele que olha para o Senhor com expectativa, porque do céu virá a minha vitória, do céu virá a minha bênção, porque ainda que a terra não possa produzir, existe um Deus que não precisa produzir, mas Ele já tem pronto todas as coisas em suas mãos. Glória a Deus. Tenha a visão de um vencedor e olhe para a sua vida com alegria, porque Deus, Ele te dá essa possibilidade, amém? Porque é importante você olhar para a sua vida com esperança, você olhar para a vida com olhos de vencedor, porque quando um momento difícil chegar, você terá em quem se agarrar. E você não vai se agarrar em algo fútil, algo banal, mas você vai se agarrar na esperança que está posta no Senhor, que é Deus do impossível. Glória a Deus. Então, primeiro olhar para a vida
olhar de esperança, tá? O que você olha assim e fala assim: a minha empresa não pode produzir, a minha família, o meu relacionamento não pode produzir, a minha profissão não pode produzir. Para o cenário que você olhar, para a área da sua vida que você olhar, você vai dizer assim: eu tenho um Deus que pode produzir, eu tenho um Deus que pode mudar, eu tenho um Deus que pode fazer. Independente se eu saí da minha casa e agora sou escravo, Deus pode mudar a minha história. Eu tenho esperança. Amém? Glória a Deus. Escuta, o vencedor, ele enxerga também os sonhos acima da desilusão. Interessante que antes de ser vendido, antes daquela reviravolta na vida de José, ele teve alguns sonhos. E os sonhos que ele teve mostrava ele num patamar elevado, mostrava ele se elevando até mesmo acima do seu pai. E no dia que ele contou o sonho, os irmãos até brigaram com ele. Como assim? Até Jacó falou: mas você está achando que você vai ser maior do que eu? Mas Deus estava mostrando para José que ele seria um grande homem. Mas de repente, tudo acaba do dia para a noite, e ele poderia ter deixado morrer no coração dele os sonhos. Olhe para a vida com olhos de quem ainda tem capacidade de sonhar. Sonhe, amém? Os sonhos acima da desilusão. Ele tinha sonhos que nem mesmo ele compreendia. José. Mas agora a vida dele tomou um outro rumo. E nesse momento, aqueles sonhos, talvez, escuta isso importante, aqueles sonhos que ele tinha projetado na sua mente, internalizado, né? Eu acredito que José, como ele era muito familiar, muito família, muito caseiro, ele tinha sonhos de estabelecer a sua morada ali, junto com seu pai, com seus irmãos, como todos os irmãos casaram, estavam todos juntos, moravam, né, juntos ali. Ele também tinha os seus sonhos de formar uma família ali, de ver a sua família crescendo, de estar com o seu pai todos os dias, porque ele amava o seu pai. Ele tinha sonhos, e sonhos já internalizados no seu coração. Eu acredito que você também tenha sonhos internalizados no seu coração. E como é triste quando nós vemos que este sonho, ele não tem mais possibilidade de se concretizar. Porque estes sonhos de José, quando estando escravizado no Egito, não havia mais possibilidade de alcançar. Há alguns sonhos que eu e você alimentávamos no passado, que talvez hoje você fale: é impossível, porque talvez se tornou impossível mesmo. E ele lá no Egito agora seria de fato impossível. Impossível todas as coisas que eles sonhavam e tinha internalizado aqui. Escuta, o diferencial na vida de José não foi que os seus sonhos não foram impedidos, que aconteceram coisas que atrapalharam o seu sonho. Não foi isso. Isso aconteceu de fato. Mas o diferencial na vida de José é que, mesmo perdendo todos os sonhos que ele tinha idealizado, ele continuou sonhando. E eu digo para você: se um sonho seu pereceu, e se de fato não há como resgatá-lo, porque tem coisas que não tem como voltar ou mudar, Deus disse para você: olha, não pare de sonhar, não se torne uma pessoa sem sonhos, sem visão. Sonhe, porque alguém disse que nós só vivemos se sonhamos, se temos expectativas. Então, se não há motivação mais, estamos mortos, ainda que o nosso coração pulse, ainda que haja respiração. Mas eu digo para você, José, ele continuou sonhando. Seja uma pessoa de sonhos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não podemos realizar algumas questões, mas no Senhor
naquele em quem você tem esperança, a visão da esperança, naquele em quem você tem esperança, você pode concretizar sonhos muito maiores daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Porque o Senhor, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos. Nós podemos então sonhar, porque ainda que o sonho que eu queria para mim, não pode mais ser uma realidade para mim, Senhor me perdoe, mas eu quero o sonho do Senhor para a minha vida. Sabe por quê? Queira os sonhos de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus nos diz, pelo apóstolo Paulo também, lá em Romanos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu sonho os sonhos de Deus, eu entro, eu mergulho na vontade de Deus, e quando eu mergulho na vontade de Deus, eu experimento a bondade, a agradabilidade, a perfeição daquilo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. Então sonhe os sonhos de Deus. Quando todos os sonhos de José se extinguiram, ele sonhou os sonhos de Deus. Ele falou: Senhor, eu não tenho nenhuma pretensão no meu coração, mas eu sei que o Senhor tem propósitos para a minha vida. Então os propósitos desconhecidos do Senhor são os meus sonhos. Ainda que eu não veja nada além das grades dessa prisão, eu tenho sonhos que o Senhor fará coisas grandes e firmes que eu ainda não sei. Amém? E é uma realidade para nós, é uma realidade para você. Nunca deixe que os teus sonhos pereçam. Continue sonhando, porque você tem um Deus que tem poder para realizar. Amém? Glória a Deus. O vencedor também, ele enxerga o amor acima do ódio. A Bíblia nos diz que nós precisamos amar, e ela vai falar tão profundamente do amor, dizendo assim: a ninguém devais nada a não ser o amor, nos mostrando que o amor é uma dívida nossa e que nós sempre estaremos devendo amor. Então, por mais que você ame, o amor que você ama é pequeno diante da sua dívida, você precisa amar mais. Deus espera que nós sejamos exemplo de amor. A Bíblia nos diz também, lá em Coríntios, que se não houver amor em nós, nós seríamos como um sino, né, que retine e que dá aquele som vazio de metal oco, porque não estaremos preenchidos. Nós poderemos então doar o nosso corpo para ser queimado, dar todos os nossos bens para os outros, nós poderemos fazer todo tipo de sacrifício, mas se não houver amor, nada seremos. O amor não abandonou o coração de José. Não deixa nunca que o amor abandone o seu coração. O amor por Deus. Quantas pessoas disseram para mim já nessa minha caminhada cristã, nesse tempo de ministério, quantas vidas chegaram para mim: pastor, eu não consigo perdoar Deus, porque aconteceu isso, 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 e eu não consigo mais ter um relacionamento com Deus, porque eu culpo Deus. Escuta, enxergue a vida com amor, um amor acima do ódio, primeiramente um amor a Deus, amai o Senhor sobre todas as coisas, ame a sua própria vida, se ame, preserve a sua vida, preserve a sua saúde, preserve a sua imagem quanto pessoa na sociedade, ame-se. Mas Jesus nos ensina num segundo versículo, que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então ame também o seu próximo. E nem sempre é fácil amar o seu próximo. José estava passando por uma crise muito grande, porque os seus irmãos, a sua família, o colocou ali, naquela situação. E talvez num coração que deixasse a amargura, o ódio, o rancor, como o pano de fundo da vida, escuta, essa vida poderia então
agora aproveitando-se da oportunidade, descontar tudo nos seus irmãos. Porque quando José ele se torna o homem mais importante de toda a terra do Egito, abaixo apenas do próprio faraó, todos os líderes da terra se curvavam diante de José. E era interessante que José, ele teve alguns projetos para a manutenção do Egito e dos povos vizinhos, porque na interpretação do sonho do rei, ele interpretou que haveria 7 anos de muita fartura na terra, e 7 anos de extrema fome, e que nesses 7 anos de grande fartura, eles teriam que ajuntar o máximo, construir celeiros gigantes em abundância e plantar o máximo possível, porque depois desse tempo viria uma seca e um tempo de escassez tão grande, que se não houvesse provisão em algum lugar, toda a terra morreria. Mas José se preparou, e ele tinha abundância de alimento, e a Bíblia fala que havia mais grãos na terra do Egito do que areia. Escuta, José se preparou, e entre todas as pessoas de vários povos e cidades vizinhas do Egito, vieram os seus irmãos, e agora eles vêm para comprar alimento, porque se não comprarem ali, eles morrerão. Eles vêm de longe, andando distância, porque só no Egito existe alimento, providência de Deus. Mas nesse momento José, não sendo conhecido pelos seus irmãos, eles não o reconheceram, José poderia negar-lhes o alimento, José poderia mandar prendê-los, José poderia se vingar deles, mas havia amor no coração de José. E Deus fala para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, olha, os olhos de um vencedor são olhos que amam, são olhos que entendem a fraqueza do outro, são olhos que perdoam, são olhos que se põem no lugar. Jesus se pôs no nosso lugar, Jesus nos amou. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira, e esse amor de tal maneira nos revela um Deus que nos amou tanto, que se pôs no nosso lugar. Se nós queremos vencer e ter uma visão de um vencedor nessa vida, o amor precisa ser uma realidade para os nossos olhos, para o nosso olhar. Comece a amar mais, você vai ver que a vida não é assim como você enxergava, que as pessoas às vezes que estão perto de você, das quais você tem dificuldade com elas não são tão carrascas como você pensava, porque talvez o que falta é uma gota de amor. E eu li há muitos anos uma frase na internet que dizia assim: ame quando essa pessoa menos merecer, porque no momento em que ela menos merece, é o momento em que ela mais precisa. E como isso é verdade? No momento em que ela menos merece ser amada pelas suas ações, é o momento em que ela mais necessita de amor, para que ela possa mudar, para que ela possa reviver, para que ela possa ser transformada. O amor transforma, amém? Glória a Deus, ame. E Jesus, que é Senhor da nossa vida, e que é aquele que pode de fato nos aconselhar com perfeita palavra, Ele vai dizer-nos assim em Lucas 6,32, escuta: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E aí no versículo 35 ele vai dizer assim, do mesmo capítulo: amai pois os vossos inimigos, e fazei bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque é benigno até para com os ingratos e maus. Deus mostra a sua bondade para com toda a humanidade. Haja visto a maravilha
que Deus criou e nos colocou a todos. Haja vista ao sol que todas as manhãs resplandece e dá o seu brilho para todos. Haja vista a chuva que vem e refresca, a brisa que sopra, todas as bênçãos vêm para todos, e mesmo aquele que declara que não acredita em Deus. Deus faz bem a todos, e Ele espera também que nós tenhamos uma visão de amor. José conseguiu amar, e o amor transformou a sua vida. Amém? Glória a Deus. Escuta mais um versículo sobre amor, importante para o seu coração e para o meu. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos fala sobre o amor, que o amor cobrirá a multidão de pecados. Para pensar nisso. Quando José demonstrou amor para com os seus irmãos, ele cobriu uma multidão de pecados. Aqueles meninos foram perdoados através do amor de José. Uma multidão de pecados que eles cometeram contra José, mas o amor pôde restaurar a amizade entre eles, o convívio entre eles. E aí alguém diria assim: eu não perdoo, não aceito, ele que errou comigo, ele que me peça perdão, ele que faça, ele que escuta. A vida é curta demais para a gente perder tempo com coisas pequenas, com ofensas que, eu fui ofendido, é isso e aquilo. Escuta, a vida é pequena demais, e muitas vezes essas coisas pequenas, ou que sejam grandes aos nossos olhos, vai nos afastar para sempre de alguém que é importante na nossa vida. E Deus fala para você: olha, cultive o amor. José tinha uma escolha, ele poderia viver a vida dele toda, o restante da vida dele, já estava separado há muitos anos, mas não por vontade própria, dos seus irmãos, da sua família, mas ele poderia optar por viver longe deles para sempre, não ter mais contato, ninguém o conhecia mais, mas ele optou por perdoar, por amor. Amém? Seja livre, ame, seja livre, ame, tá? Porque José foi liberto da opressão, ele foi liberto do peso que ele sentia no seu coração, na sua alma, quando ele fez as pazes com seus irmãos. E a Bíblia fala que foi um momento tão especial, mas foi um choro tão forte, que as pessoas de longe ouviram e ficaram espantados: o que está acontecendo? Mas como o amor faz diferença, como o amor liberta, como o amor perdoa. Quando Jesus, em um dos seus últimos momentos de vida, quando ele estava ali na cruz, ele olhou para aquela multidão que assistia à sua crucificação, e ele fala ao Pai, balbuciando com dificuldade, já quase nos momentos de entregar o Espírito a Deus, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, por amor, nos perdoou, e muitas vezes nós precisamos também ter esse mesmo amor e essa visão de amor para perdoar, porque nem sempre as pessoas sabem o que estão fazendo, nem sempre. E a Bíblia é tão importante para o nosso coração e para a nossa vida, ela nos aconselha assim: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas são contra as potestades e principados da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra o homem, é contra o inimigo, contra as forças do mal, contra essa maldade que jaz no mundo, contra essa influência negativa e pecaminosa das quais as pessoas muitas vezes estão escravizadas.
Então ame mais. Amém? Glória a Deus. Eu quero ainda deixar a última visão que eu extraí desses versículos. O vencedor enxerga o futuro acima do passado. Amém? Eu sei que todos nós temos um passado, coisas boas que nós gostamos de recordar, mas coisas que, se nós tivéssemos uma borracha que apagasse a nossa história, parte dela provavelmente nós apagaríamos. Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Mas nós apagaríamos. Escuta, José continuava firme, pois ele enxergava o futuro. Ele via um futuro que ninguém via. E se a gente bobear, nem a gente consegue ver. Muitas vezes a gente está tão cercado por tantas coisas ruins, que você não consegue ver futuro. Você não consegue pensar em futuro. Aí que vem as questões, olha, a esperança, o sonho, porque a esperança manteve viva a fé no Senhor. A fé no Senhor manteve vivos os sonhos, porque Deus age. Os sonhos e a fé no Senhor manteve vivo o amor no meu coração. E o amor, a fé e a esperança juntos, o amor, a esperança juntos, eles produziram então no meu ser uma visão de futuro. Eu tenho um futuro, você tem um futuro, amém? Você tem um futuro. Escuta, versículo 5 do texto lido lá de Gênesis vai dizer assim: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José está dizendo assim, olha, por mais difícil que tenha sido o meu passado, Deus já tinha preparado o meu futuro. E nós podemos dizer a mesma coisa, por mais difícil que tenha sido o meu passado, Deus já tinha preparado o meu futuro. Então, se o meu presente está difícil, eu posso ter a certeza que Deus tem um futuro bom para mim, Deus tem um futuro bom para você. Porque, como diz Jeremias, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Futuro, o fim, lá na frente. Futuro, o fim que você espera. Os pensamentos de Deus são pensamentos de nos dar um futuro abençoado. Glória a Deus. Deus tem algo novo para nós. Amém? Glória a Deus. Até porque, escuta, em Jesus nós temos salvação. E Jesus não é um papo, não é uma questão. Jesus é alguém que todos nós precisamos conhecer e todos nós precisamos abraçar como Senhor da nossa vida. Se você pegar essa palavra aqui, você vai ver como importante é Jesus para a sua vida. José, ele venceu e teve estas visões de um vencedor, porque ele tinha a fé no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Hoje, o Senhor, ele também nos chama a ter a mesma fé e a mesma visão, porque a vitória também é nossa, porque você também pode vencer. E aí nós vemos agora um homem que passa por um tempo tão difícil, tem um passado tão difícil, num certo momento, mas esse passado não estragou os sonhos e não tirou dele a projeção de futuro. Escuta, se estamos em Jesus, se nós estamos em Jesus, se você estiver em Jesus, se você tem Jesus como seu Salvador, a palavra promete que quando findar a nossa passagem aqui, Deus já tem preparado um lugar maravilhoso, em que a paz será perfeita e perpétua.
em que nada nos incomodará mais, em que não haverá mais esta guerra entre bem e mal, entre a nova natureza de Cristo em nós e a velha natureza do pecado em nós, em que nós viveremos uma harmonia, uma plenitude de alegria. Esse lugar já está preparado, esse lugar já é de todo aquele que se chama servo do Altíssimo, esse lugar já é de todo aquele que recebeu Cristo Jesus como seu Salvador, o único e suficiente. Esse lugar é nosso. Então o nosso futuro já está garantido. Nós temos uma eternidade garantida de paz no Senhor. Glória a Deus. Então não fique acabrunhado, não. Não se aveste não, como diz nordestino. Se aveste não. Toma posse da sua vitória em Cristo. Assim como José tomou posse da vitória dele no Senhor. E ele foi vitorioso. Mas essa visão de futuro precisa estar na sua mente, precisa estar no seu coração. Pensando nessa terra maravilhosa na qual nós viveremos nela, o escritor de Hebreus disse assim, capítulo 13, versículo 14: porque não temos aqui cidade permanente. Escuta isso, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós não temos aqui uma cidade permanente. Não coloque o teu coração aqui, porque isso passa. Coloca o teu coração no Senhor. Você quer vencer, quer ser um vencedor, então olhe para a vida com olhos de um vencedor. Olhe para a vida com esperança em Deus. Olhe para a vida com sonhos que venham do coração de Deus. Olhe para a vida com sonhos. Sonhe. Os sonhos que venham do Senhor para a tua vida. Deus, eu quero aquilo que vem do Senhor para mim. Olhe para a vida com olhos de quem ama. Isso fará toda a diferença. E olhe para a vida com certeza de um futuro abençoado. Com certeza de um futuro abençoado. Porque quem está no controle da sua história é o Senhor. Amém? Então entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua história ao Senhor. Faça como o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não deixa de fazer isso não. Toma posse da sua vitória, e só existe uma vitória, que é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa palavra possa produzir o efeito que o Senhor derramou-a para que ela produzisse. Que assim seja no meu e no seu coração, em nome de Jesus.